Olá, muito boa noite. Muito boa noite. A pandemia da Covid-19 trouxe reflexos negativos para diversos setores, entre eles o turismo, a indústria e a economia. Como consequência, empregadores tiveram que demitir alguns funcionários para tentar acertar as contas e, pelo menos neste momento da crise, sair do vermelho. De acordo com o levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, que usa como base novas projeções do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Brasil deve se tornar o 14º país com maior taxa de desemprego no mundo em 2021, após ficar em 22º lugar em 2020. Ainda segundo o levantamento, hoje a taxa é de 14,5%. Ano passado, esse número era de 13,5%. Quais os problemas relacionados às demissões, principalmente aqui na região metropolitana, que infelizmente a gente tem a saída de grandes empresas como a montadora de motores da Ford e a LG Electronics? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nessa noite o desembargador, vice-presidente do 15º Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Francisco Alberto Giordani. Dr. Giordani, obrigado por nos atender. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho muito interessante quando alguém do Judiciário pode se comunicar com a sociedade e é algo importante. Então, eu parabenizo o programa por me conferir essa honra. Muito obrigado. Participa também conosco hoje do Band Entrevista a apresentadora do Band News TV, Patrícia Rocha. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Israel Goldenstein, Cláudio Nicolini e todos que acompanham o Band Entrevista. Doutor Giordani, o desemprego está aí, né? É inegável. Para empregadores e empregados, é hora de redobrar os cuidados nesse momento de pandemia, porque muitas vezes o empregador fala assim, não, preciso cortar, tira, corta. E é preciso pensar nos direitos, nas regras, e assim também vale para os trabalhadores. Como é que a Justiça está recebendo esse momento diferenciado da economia brasileira, do emprego brasileiro que a gente está passando, já que temos mais de um ano de pandemia e, infelizmente, as demissões continuam, doutor? Eu acho que é um problema muito sério, eu acho que é um problema que vai além da questão do direito, né? O direito tem as suas limitações que está na legislação posta, nos princípios, no ordenamento jurídico, né? Então, dentro disso, a gente procura a interpretação que seja mais rente à realidade e que, sabendo das dificuldades do empresariado, nós não podemos olvidar que os empregados também têm. Quando eu vejo uma negociação entre empresas e empregados, é normal os empresários falarem das dificuldades que eles estão enfrentando nesse momento e que todos sabemos que elas existem realmente, né? Mas a posição do sindicato, na sequência, mas e as dificuldades que os empregados estão enfrentando? Então, nós precisamos enxergar uma globalidade. Então, o Judiciário, e especificamente o meu tribunal da 15ª Região, procura se pautar e pensar nesse quadro, ter essa visão maior da situação e não parcelar apenas de um dos segmentos envolvidos nessa dificuldade do momento. Doutor Giordani, pensando no trabalhador que aderiu à redução salarial, infelizmente ele foi demitido nesse momento da pandemia da Covid-19. Quais as consequências que a partir de agora a empresa pode ter após desligar um funcionário como esse, doutor? Eu acho que o empregado pode ir na justiça e reclamar, né? Porque ele teve uma redução, precisa ver como é que foi estabelecida essa redução, porque a legislação, numa preocupação, que é até certo ponto compreensível, com o fôlego das empresas, permitiu algumas coisas que a legislação trabalhista não aceita. Normalmente, e sempre se falou isso, a justiça do trabalho é a justiça do desempregado, né? Porque quem está empregado não vai arriscar o seu cargo, né, a sua posição, o seu emprego, reclamando alguma coisa. Então, ele deixa para reclamar no segundo momento. Por isso, ela é tida como a justiça do desempregado. Isso normalmente, nos dias, entre aspas, normais.
se é que se pode falar em dias normais no Brasil, porque desde que eu me conheço por gente, crise sempre é crise, uma crise atrás da outra. Mas, nesses momentos, como eu disse, tido como normais, os empregados também não reclamam, porque perdem o emprego. Imagine num momento de um transe tão sério como esse que nós estamos vivendo. Então, o empregado vai aceitar, o que for proposto para ele, ele vai ser obrigado a concordar, mas eu acredito que isso, num futuro, pode gerar, futuro próximo, né? Pode gerar discussões. Eu já, em outras oportunidades, eu já me manifestei no sentido de que o brasileiro deve se lembrar que no passado, em outras situações também de crise, vieram soluções mirabolantes e pelos governos das épocas, né? Não estou falando de nenhum governo específico, estou me referindo ao passado. Aí o tempo passou, vieram discussões judiciais, aquele governo não estava mais lá, então sobra para o empresário resolver o problema que foi causado por uma legislação de afogadilho, apressada, ou sem seja, uma maior reflexão. o quebra-galho não pode ficar definitivo, né, doutor Jordani? Não, embora a pretensão de muitos possa ser essa, eu acho que a solução não estaria aí. Vamos à primeira participação da Patrícia Rocha, nossa companheira da Band News TV de São Paulo. Pois não, Patrícia? Olha, o Supremo Tribunal Federal tem um assunto polêmico para analisar nos próximos dias. Os ministros vão debater se as empresas podem demitir em massa sem acordo coletivo. Qual a sua opinião a respeito desse assunto? A minha opinião, sempre em direito, a gente tem o direito e deve ter uma opinião, mas deve sempre respeitar as opiniões contrárias, né? Então, eu respeito muito todas, mas eu acho que a negociação coletiva é uma necessidade antes de uma dispensa em massa de trabalhadores, tá? Nós não podemos comparar a dispensa em massa com uma dispensa individual. A dispensa individual já é triste, né? Porque é o ganha-pão de um trabalhador, de um cidadão brasileiro que vive do seu trabalho. Se nós formos colocar a dispensa em massa, isso é potencializado, né? Então, e outra coisa, uma dispensa em massa, ela não afeta, o que já não é pouca coisa se afetar, mas ela não afeta apenas os trabalhadores envolvidos. Ela envolve os seus trabalhadores, os seus familiares e a comunidade em torno da empresa. Então, a sua repercussão é muito maior. Daí a ideia da negociação, no meu modo de ver, da necessidade da negociação coletiva. Eu gostaria só, se me for permitido, estender um pouquinho mais a resposta. Eu não sei por que essa ojeriza a negociação coletiva no âmbito do direito do trabalho, porque a gente vê que nos contratos empresariais é muito comum ter cláusulas que prevejam uma renegociação no caso de dificuldades de uma das partes. É muito comum nos tratados internacionais se prever cláusula de negociação no caso de uma das partes tenha dificuldades. Posso citar o Tratado de Viena, que o Brasil é signatário, e muitos outros. Então, e isso para quê? Porque a prioridade é a preservação dos contratos. E em cima disso, doutor, é importante, a gente vai precisar fazer uma paradinha. Eu quero falar mais sobre a importância da negociação neste momento, e a gente vê os casos indo para os tribunais, e é sobre isso que a gente fala depois do intervalo aqui no Band Entrevista com o doutor Jordani. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Band Entrevista dessa noite, que fala sobre problemas trabalhistas e processos de funcionários que foram demitidos recentemente. O nosso convidado é o desembargador, vice-presidente do 15º Tribunal Regional do Trabalho, Francisco Alberto Jordani Nicolini. Doutor Jordani, falando em negociação, a gente viu aqui duas negociações grandes que foram definidas de fechamentos de fábricas com milhares de trabalhadores, Ford e LG, decididas nos tribunais. A gente que acompanha o setor, principalmente metalúrgico, que é muito forte aqui no Vale do Paraíba há muitos anos, eu me lembro de negociações que se arrastavam dias a portas fechadas praticamente,
né? As pessoas ficavam 12, 14, 16 horas negociando, iam para o hotel, dormiam, voltavam, continuava a negociação 2, 3 dias e geralmente se chegava num acordo entre representantes trabalhistas e representantes dos empregados, ou seja, patrões e sindicatos. Hoje parece cada vez mais difícil se chegar a um acordo. O senhor também enxerga essa mudança? O papel da Justiça do Trabalho se torna ainda mais importante nesse momento? É interessante a sua colocação. Me permita dizer o seguinte: é só olhar qualquer notícia do Judiciário ultimamente, o Judiciário como um todo, não especificamente ou não apenas o trabalhista, e todos falam da justiça multiportas. O que é a justiça multiportas? Hoje se entende que uma decisão judicial não é a única alternativa para quem quer resolver um litígio. Então, existe a conciliação, a mediação, a arbitragem, e se defende muito a ideia de que a solução construída pelas partes, ela atende mais aos interesses dessas mesmas partes do que uma decisão judicial que é imposta por um terceiro, né, pelo julgador. Então, todo mundo valoriza a mediação, a conciliação e tal. Agora, quando é o que eu estava falando antes do intervalo, né, quando é com a Justiça do Trabalho, já se tem uma outra visão, né? Então, a conciliação e a mediação é uma das razões de ser da própria Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, já no seu nascedouro, já previa a conciliação, mais em termos individuais, né, nos dissídios individuais, mas sempre foi assim. E nós temos agora um sistema brasileiro de solução consensual de conflitos. E a Justiça do Trabalho simplesmente está se adaptando a isso, está interagindo com esse sistema, né? E a coisa cria um porte muito maior, uma relevância muito maior, no caso de uma dispensa em massa. É só isso. Eu até fico me questionando, independentemente de ser do integrante do judiciário ou não, por que essa tanta restrição, tanta aversão, tanta resistência a algo que o mundo hoje vai nesse caminho, menos quando se trata da relação entre empregado e empregador. Pegando o gancho nisso que o Nicolini falou, pensando aqui na região do Vale do Paraíba, a LG, nessa decisão mundial de paralisar aí a produção de notebooks, celulares e monitores, 700 trabalhadores diretos foram afetados e mais 400 indiretos nas chamadas empresas satélites, aquelas que produzem algum tipo de peça para a montadora. Hoje o sindicato entende que esses trabalhadores indiretos, eles têm uma participação muito grande nessa montadora que é a LG, pela LG ceder algum tipo de produto específico para o trabalho final. Eles podem ter o mesmo tipo de indenização, tendo em vista que o sindicato pediu 90%, mas agora a montadora quer pelo menos reduzir esse valor, doutor, ou não? Isso não pode acontecer mais? Aí como o direito tudo se discute, né? A questão que pela ótica dessas empresas e da própria empresa principal, não haveria essa responsabilidade da empresa principal, é uma questão a ver diretamente entre o empregador e os seus empregados, e não envolveria a empresa que está encerrando as suas atividades aqui. Pela ótica dos trabalhadores e do seu sindicato, a questão nessas empresas, na realidade, como diriam os lusitanos, ao fim e ao cabo, elas só faziam produtos, né, para a empresa principal. Então, daí haveria uma questão a ser confirmada, mas a discussão é que recebiam ordens diretamente da empresa principal. Me parece que foi intentada uma ação, se não me engano, pelo Ministério Público, até discutindo isso, né? E a decisão de primeira instância reconheceu essa responsabilidade da empresa principal, houve recurso, e o recurso ainda vai ser, reverteu a situação, e ainda vai ser julgado depois pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, há uma discussão, mas a essência dessa discussão é o tipo de envolvimento da empresa principal com essas outras, né, tida como satélites, essas coisas todas, né, e os trabalhadores para quem eles faziam o seu serviço, né? Então, conforme a visão que se tenha desse quadro fático, né, é que se vai ver se eles têm direito ou não. Agora, a negociação que foi feita em parte lá no tribunal e depois eles continuaram, o que me consta,
justamente para evitar o processo. Para evitar a discussão. Aquilo que eu falei, a linha da conciliação e da mediação. Né? Seria uma indenização pelo trabalho deles e de todos esses trabalhadores, e que de uma hora para outra eles vão ficar sem o seu emprego por conta de uma decisão, que é uma decisão da empresa, e todo mundo tem que respeitar. Né? E a gente Ninguém pode obrigar a empresa a continuar uma atividade que para ela não é mais rentável e não interessa mais. Né? E a gente vai falar mais sobre isso. O Band Entrevista faz a última parada e volta em instantes com novas informações aqui na tela da TV Band Vale. Pandemia da Covid-19 e os impactos relacionados à economia do país e, é claro, ao emprego. Né? As demissões em massa estão aí, o desemprego afeta boa parte da população e o Band Entrevista fala hoje com o desembargador e vice-presidente do 15º Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Francisco Alberto Giordani. Vamos agora direto a São Paulo com mais uma pergunta da apresentadora do Band News TV, Patrícia Rocha. Patrícia. Eu queria saber se essa pandemia potencializou as diferenças já existentes no mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala do jovem e também do menos escolarizado. Isso porque uma pesquisa recente do IPEA apontou que os trabalhadores jovens são os que mais sofrem em relação ao mercado de trabalho atualmente. Então, eu acho que é o seguinte, essa pandemia causou um estrago terrível nas relações, de uma maneira geral, né? Não só trabalhista, mas nas relações entre as pessoas, criou dificuldades. Agora, por outro lado, ela acelerou um processo de aplicação das inovações tecnológicas que já vinha ocorrendo, mas se acentuou de uma maneira muito mais rápida agora para poder fazer frente a essa questão. Então, home office, no exemplo trabalhista, tudo e tal. Questões fora do âmbito trabalhista, o pessoal, muitos doutrinadores veem com uma certa apreensão a questão da quebra da privacidade, porque algumas coisas hoje são aceitas por conta de se resguardar a vida humana, aquele negócio todo. E a dúvida fica, isso vai continuar depois, nessa quebra de privacidade e tal? Né? Tem países que estão fazendo coisas que a gente ficaria horrorizado, quem respeita a privacidade. E isso bateu também no ambiente da relação de emprego. Então, se exige mais, ou se exige não é o empregador, o momento exige um maior conhecimento, né, dos empregados. Os empregados vão ter que ter, todos nós, eu, com a minha idade, tenho dificuldades com a tecnologia, mas eu tenho que me virar, senão eu não consigo trabalhar. E isso vai ser uma constante, mesmo depois da pandemia. A tecnologia vê que nem no futebol, que a gente fala que o VAR veio para ficar, né? Na relação de trabalho, no mundo, essa tecnologia que tem uma força avassaladora, ela veio para ficar. E isso vai repercutir num contrato de trabalho. Nas regras. O home office, né, doutor? O home office talvez seja uma das principais mudanças. O senhor acredita, em cima disso que o senhor está falando, que teremos outras mudanças das leis trabalhistas ocasionadas pelo que o home office está proporcionando e, mais do que isso, que a pandemia como um todo está proporcionando nas empresas? Eu vejo que já há alguns anos, alguns anos antes da pandemia, já se fez uma alteração da legislação trabalhista. Todo mundo fala que a CLT é muito antiga, mas estudos na época dos anos 2017, alguma coisa assim, 16, 17, provaram que a CLT original, ela tinha apenas, foi mudada na CLT. Então, esse negócio de dizer que ela é superada, não é bem assim, né? Porque ela foi se atualizando com o tempo. Evidentemente, essa tecnologia vai exigir algumas mudanças, ela vai impor algumas mudanças. O home office vai ficar, né? Mesmo depois da pandemia, muito trabalho vai ficar por home office. Antigamente, os empregadores, as empresas, queriam os empregados dentro das suas dependências. Hoje, elas não querem mais, elas querem fora das dependências, né? E o home office veio para atender isso. Então, isso vai provocar uma série de alterações, tudo. O que eu acho que é o básico, né? O básico. Qualquer que seja a alteração, sob pena de se ferir gravemente o direito do trabalho, a proteção que a Constituição confere àquele que vive do seu trabalho enquanto empregado, não podemos jamais
pensar numa relação de igual para igual, né, entre empregado e empregador. Pensar que um empregado agora, de uma hora para outra, por causa de tecnologia, por causa disso, por causa daquilo, ele pode assinar um contrato e discutir com o seu empregador os termos daquele contrato. Está muito em voga, já estou concluindo essa ideia, está muito em voga se falar em autonomia da vontade. Agora, uma das razões de ser do próprio direito do trabalho é que o empregado não tem essa autonomia ao tratar com o seu empregador. E continua não tendo e estará cada vez mais fragilizado por conta da tecnologia, né? Então, se tiver isso em mente, as alterações talvez não sejam danosas. Se ignorar isso, eu acho que vai ser um ambiente terrível. E nós vamos acompanhar essas alterações que vão vir por aí, que vão acontecer. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Queria agradecer imensamente a participação do Dr. Jordani, desembargador, que gentilmente nos atendeu aqui, trazendo informações tão importantes, falando sobre trabalho, emprego e essa relação que é vital para todos nós. Muito obrigado, Dr. Jordani. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado. Agradecemos também a presença da apresentadora do Band News TV, Patrícia Rocha. Obrigado, Patrícia. Boa noite. Obrigada, Israel. Obrigada, Nicoline. Foi um prazer participar aqui. E obrigada também a todos que participaram aqui do Band Entrevista. E assim a gente termina o Band Entrevista desta semana. A gente volta no próximo sábado, sempre com um encontro marcado com você. Aos sábados, às 10 para 7 da noite, aqui na tela da Band. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite. Obrigado, boa noite.